Vamos conversar um pouquinho, então, com o Marcelo Shoa sobre a situação, sobre o cenário político, principalmente. Marcelo Shoa, que é professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza e é membro da BJD, Associação Brasileira de Juristas para a Democracia. Marcelo, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, Thalita, boa tarde. É sempre uma satisfação participar do Bom para Todos, mas você sabe que o jornal se sustenta pelo seu carisma, porque, pelo amor de Deus, tirando a notícia da análise quinzenal da China, o resto foi pesado demais. Ai, Marcelo, eu brinco com os nossos comentaristas que a gente tá numa toada aqui de más notícias para comentar, né? Que quando tem Pelo um amor de linha Deus. boa, tem sempre um premiado da semana para comentar a notícia boa da semana, mas é difícil ter notícia boa, né? Vamos falar Vamos sobre fazer a isso, nossa mas parte. agradeço o comentário, viu? Muito obrigada. Ô, Marcelo, como que você está vendo, então? Há uma escalada de fato nessa marcha golpista de Bolsonaro? Porque, como Dilma Rousseff coloca, né? Ele chamou o mundo para anunciar que vai cometer um golpe, né? Porque, de fato, vai perder as eleições para Lula e, diante disso, já questiona o sistema eleitoral brasileiro, pautado numa grande mentira, que é a insegurança das urnas eletrônicas. E isso está colocado nesse momento para todo mundo, né? Como que você está vendo isso? Thalita, eu achei importantíssimo essa declaração da presidenta Dilma, porque ela coloca a discussão num outro patamar. Uma coisa sou eu, Marcelo Shoa, dizer isso. Eu até falei ontem nas redes sociais que tem um presidente da República que está anunciando um golpe. Outra coisa é uma ex-presidente da República, uma estadista com a estatura da Dilma, que vai em público, não levando na chacota o fato do Bolsonaro não ter sido aplaudido ou não ter tido tantos embaixadores quantos convidados, ou isso ou aquilo. Houve um fato concreto. Ele anunciou para o mundo, de forma formal, né, utilizando a rede pública de televisão, que o sistema eleitoral brasileiro é suscetível de fraude, que ele não acredita que isso seja superado até lá, então ele está anunciando, dando uma justificativa, olha, eu não tenho compromisso nenhum em reconhecer os resultados de eleições, claro, que demonstram que ele está numa situação amplamente desfavorável. Então, ele realmente anuncia o golpe. E aí a presidenta Dilma, como estadista, ela reforça o papel, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que também, através do ministro Fachin ontem, deu uma declaração muito dura, não nominada, mas inclusive convocando a sociedade civil para uma resistência fática, porque a situação chegou nesse nível, sabe, Thalita? Além de ser uma situação única no mundo, um presidente convidar embaixadores para falar sobre as eleições, no caso do Bolsonaro, ele falou o seguinte, olha, o sistema judiciário do Brasil ele é falho, ele é corrompido, ele tem um candidato, e eu não vou aceitar isso. Ou seja, Sim. a gente pode até não acreditar na possibilidade de haver um golpe clássico, mas ele está dizendo que ele também não vai pensar duas vezes se tiver a possibilidade de emplacar um golpe clássico, sim. E diante do cenário até já bem consolidado de perder esse processo eleitoral, né? Sabe que o brasileiro reage às notícias com memes, né? Daí eu vi um meme dessa situação em que esse PowerPoint ali ali no fundo tá assim, né? Número 1, eu vou perder as eleições para Lula, eu não vou aceitar o resultado, socorro, né? Porque é quase um pedido para que um aval para que esse questionamento possa acontecer. Agora, outra coisa que tem chamado bastante atenção, Marcelo, é o silêncio, né, de algumas figuras importantes das nossas instituições. É o caso de Arthur Lira, ali na Câmara. Arthur Lira, que tem uma pilha de processos de impeachment, de pedidos de impeachment, né, ali na sua mesa, e o silêncio de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, sobre o qual a gente já conversou várias vezes por aqui, e não dá para esperar nada, mas é muito feia essa situação, né? Para além de feia, né? É quase que
E legal não fazer um questionamento por parte ali do procurador nesse momento em que se anuncia um golpe prestes a acontecer. Como que você vê essas duas figuras? Olha, é um silêncio que é uma conivência, né? Porque, na verdade, no dia de hoje, nós éramos para ter acordados todos juntos, né? Num esforço concentrado, interinstitucional para defender a democracia brasileira, né? E aí eu não estou nem falando da conotação de esquerda ou de centro ou de direita, estou falando mesmo defender essa centelha de democracia que ainda existe. Ontem à noite eu vi que o presidente do Senado, Pacheco, disse alguma coisa em relação à confiança no sistema eleitoral, né? Hoje, o Conselho Federal da OAB também foi na mesma linha, confiança no sistema eleitoral, um sistema que já é antigo e não tem falhas. Mas, olha, efetivamente, a palavra mais dura foi a do ministro Fachin, né, que disse tem uma pessoa do alto escalão que está desacreditando as instituições, o judiciário. Então, assim, mesmo as pessoas que falaram, exceto a Dilma, a presidenta Dilma, deveriam ter sido mais enfáticos. E a omissão do Arthur Lira e do Augusto Aras, eu interpreto como uma conivência, né? Eu não esperava nem tanto do Arthur Lira, por incrível que pareça, sabe, Thalita, porque eu acho que é uma pessoa que já tem um histórico, né, tão nebuloso na área política que ele é capaz até de aplaudir isso, mesmo sabendo que se a corda esticar, o parlamento será um dos primeiros, né, atacados, porque atirar pela última ditadura e pelo que acontece mundo afora, quando tem um golpe de Estado, o parlamento também não é poupado. Agora, o procurador Aras me chama mais atenção ainda, porque ele tem a função de responsável pela defesa da República neste momento. Ele como se fosse o Ministério Público inteiro, né? É o representante do poder que tem a incumbência de fiscalizar a normalidade democrática se calando num momento como esse, né? É um absurdo total. Porque, veja só, a gente nem começou a falar aqui nos possíveis crimes que foram cometidos na data de ontem. Mas aí você tem um catálogo, sabe, Thalita, que varia de crime comum, né, ao Estado Democrático de Direito, né, que está lá na lei penal falando sobre isso. É claro que o presidente da República ele tem uma imunidade, chefe de Estado é uma situação diferente, mas cabe ao procurador da República provocar o STF nessa discussão, e tem crimes de responsabilidade aos montes. Crime de probidade, crime contra os poderes. No artigo 85, eu tenho a impressão que são quase todos. Então, a gente não espera mais que o Bolsonaro tenha qualquer tipo de respeito pela norma jurídica doméstica ou internacional, porque ele já mostrou que ele não tem compromisso com absolutamente nada. O sistema democrático não foi pensado para um Bolsonaro. Agora, que as instituições do Brasil correm risco e o Ministério Público poderá ser um grande prejudicado caso este presidente emplaque um golpe, eu não tenho a menor dúvida. Aí essas pessoas vão achar ruim depois e chorar, mas aí passou, né? Passou. Ô Marcelo, e como as instituições podem responder ao que está acontecendo? Porque um dos crimes que a oposição cita, inclusive, que foram cometidos ali por Bolsonaro ontem, é o de campanha eleitoral antecipada. Me chamou a atenção essa imagem que a gente passou agora, né, de muito povo na rua, enfim, e tem toda a cara de campanha eleitoral antecipada, né? O TSE poderia responder de alguma forma, vetando a candidatura Bolsonaro, por exemplo? Assim, é bom dizer para a nossa audiência que você sempre vai ter uma interpretação jurídica de uma maneira e de outra. Eu acho que houve um crime eleitoral, mas vai ter quem diga que o processo eleitoral propriamente não começou, então não é um crime eleitoral. Entretanto, veja só, ele chamou os embaixadores para falar sobre eleições, criticou a justiça eleitoral, falou sobre processo eleitoral, se colocou como candidato. Se isso não tivesse sido um crime eleitoral, Thalita, fica muito difícil, entendeu? A gente vai cair nas filigranas jurídicas, num preciosismo também, e numa tolerância
que se tem com esta figura e não se tem com outras. Porque, na verdade, veja só, por que o Daniel Silveira foi preso? Tudo bem, o Daniel Silveira ameaçou ministros, ameaçou famílias, mas, fundamentalmente, ele estava propagando fake news. E o que foi que o Bolsonaro fez ontem? Mais uma vez, ele falou diretamente na existência de hacker que invadiu o sistema do TSE, que fraudou a eleição. Quer dizer, ele é um delinquente contínuo, e as instituições, me parece, são reféns disso. Eu entendi o apelo do ministro Fachin ontem com um significado diferente, porque ele chama a sociedade civil para fazer a defesa democrática, porque a justiça também tem seus limites, né? O Bolsonaro pode estar blefando quando ele fala, por exemplo, nas nossas Forças Armadas, o que também já é um crime de responsabilidade, né? Você fazer como se fosse uma coisa própria, exatamente as forças de defesa da nação, e não ele utiliza as minhas Forças Armadas, não sei o quê. Mas, e se ele não estiver blefando, Thalita? E se realmente essas pessoas que estão armadas dentro das Forças Armadas e fora das Forças Armadas resolverem criar tumulto, aliás, que já estão sendo criados, porque o presidente Lula teve em Uberlândia, teve um atentado. O presidente Lula teve na Cinelândia, teve um outro também. O Marcelo Freixo sofreu. Um petista foi assassinado numa festa de aniversário. Então, ele, no mínimo, ele vai contaminando esses alucinados que hoje estão fortemente armados de forma legal, né? Porque o Bolsonaro legalizou essa aquisição a tomar essas atitudes que põem em risco o nosso sistema inteiro. Isso realmente é preocupante. Esse presidente da República, ele não só atenta como a democracia, ele é a própria figura antidemocrática. Jamais um sistema poderia permitir que alguém que desde do seu início de vida, carreira nas Forças Armadas ou mesmo na política, atente com os direitos fundamentais, porque corre o risco de ele chegar lá em cima e pronto. Né? E a gente vai fazer o quê? Então, assim, as instituições, eu acredito que as instituições tenham força, mas é uma torcida também, né? Infelizmente. Diante disso que você coloca em relação às instituições, qual a sua avaliação sobre o que deveria ser feito pela própria população agora? Porque eu vejo muita gente falando sobre a população ir para as ruas, né? Inclusive, eu conversava ontem com o Valério Arcari, historiador, né? E ele falava sobre a organização de mobilização para a primeira quinzena ali de setembro, que deve ser um momento bastante preocupante, porque provavelmente o Bolsonaro vai se utilizar ali do 7 de setembro para algo, né? Então, você acha que é momento, de fato, de manifestação, das pessoas irem para a rua para salvaguardar, de certa forma, a democracia? É porque, assim, Thalita, foi o que disse, por exemplo, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, né? Disse, olha, hoje era para ter uma greve geral no país, as pessoas estarem na rua protestando. Mas o problema é que a velocidade das informações e dos acontecimentos está um negócio tão maluco e é um tratoraço tão grande e que você não sabe nem como responder, porque, olha só, né, no meu caso pessoal, eu estava agora defendendo uma tese de um pós-doutorado denunciando a Covid do Brasil. Agora nós estamos falando de um possível golpe de Estado. E aí você tem crime de ódio contra negros, contra indígenas, contra... bom, aí você tem o problema trabalhista, o problema econômico, então, assim, nós estamos vivendo um tratoraço. Né? O que se comenta de manhã não se comenta mais à noite. A morte de um petista, o suicídio de um sedicista. Então, eu não sei bem se ele joga com essa situação para a desmobilização. Por outro lado, assim, eu tenho muito receio de chegar e dizer, a gente tem que todo mundo para a rua também, porque eles estão armados. Então, assim, eu sei que a gente tem que ir para a rua, mas é o momento certo, é esperar um pouco mais, porque, assim, as pré-candidaturas estão trabalhando, os acordos nos estados estão sendo costurados. Então, assim, está todo mundo tratando
como se as eleições fossem acontecer normalmente no dia 2 de outubro. E eu espero que aconteça. Agora, eu só digo uma coisa: se a sociedade civil não quiser ir para a rua para defender a democracia, que eleja o Lula no primeiro turno, né? Porque uma coisa é você eleger o Lula no primeiro turno, junto com eleições gerais de governadores, de senadores, de deputados, em que você contestar o resultado é uma coisa. Outra coisa é você deixar no segundo turno, em que é o Lula contra o Bolsonaro, porque aí dá mais força para ele chegar nessa hipótese, que ele também não começou a dizer de agora, né, Thalita? Ele já disse que essa eleição é roubada desde antes dele ser eleito. É antiga essa história. Ele foi eleito por esse sistema que ele critica, né, por diversas e diversas vezes. Ô Marcelo, só voltando para essa questão das instituições, né? Você comentou agora sobre essas duas figuras, né? A Arthur Lira, Augusto Aras, e sobre como a gente nem pode esperar nada vindo por parte deles. Mas, exemplarmente, qual seria a atuação num momento como esse da PGR da Câmara? O PGR deveria entrar com algum tipo de ação, de investigação? O que deveria acontecer? Olha, deveria, né? Deveria. No mínimo, deveria provocar um esclarecimento, né? Ou provocar o Supremo para uma abertura de inquérito, algo nesse sentido, para se justificar, porque assim. O que você não pode fazer de conta é que nada aconteceu. Aconteceu sim, né? A gente pode até fazer memes, né? Mas o fato é que o Bolsonaro não estava fazendo meme, né? Você vê que ele estava até arrumado, penteou o cabelo, estava com o brasão da República atrás, a bandeira da República, dentro do Palácio Planalto, falando para os embaixadores de onde são, não sei, só sei que ele estava dando um recado para o mundo. E a gente não pode fazer de conta que isso aconteceu. Se o presidente do TSE disse o que disse, então caberia à Procuradoria da República tomar uma providência, né? Também o presidente do TSE tem os limites de agir por provocação ou não. Eu vejo, por exemplo, o Grupo Prerrogativas partiu, né, com uma nota dura, a BJD também partiu com uma nota dura, alguns seccionais da OAB também, mas só que era um momento, como eu digo assim, era para ser muito maior. Você sabe, aquela unidade que existiu para derrotar a ditadura pelas diretas já era para ver isso, né? O que está em jogo é a nossa democracia. Eu sei que tem gente que não se lembra o que era uma ditadura, mas eu garanto o seguinte, que aqueles que se lembram sabem como o período era duro. E aqueles que não sabem, fiquem sabendo que a ditadura, e que são ligados só na narrativa da corrupção, que a ditadura foi tão corrupta que roubou até o voto das pessoas, né? Então a gente não pode brincar com coisa séria, porque as consequências podem ser danosas. É muito duro isso, né? É muito perverso, sabe? Eu conversava ontem mesmo com a Laura Capriglione aqui sobre como a revolta das instituições não tem sido à altura do que a gente está passando, né? Era especificamente sobre o caso do assassinato do militante petista, do Marcelo Arruda, mas se aplica também nesse sentido, né? Isso, a gente vê um silêncio muito conivente com essa marcha golpista que está acontecendo. Marcelo, sempre um prazer te ouvir, viu? Boa sorte no seu pós-doc, que tudo dê certo. Bom trabalho por aí, até uma próxima. É sempre bom te receber. Um beijo grande. Thalita, o prazer é todo meu. Eu espero ter, de alguma maneira, ajudado a fomentar o debate aqui na nossa audiência e pode contar comigo, né? Eu venho sempre muito orgulhoso, faço questão de dizer isso, porque é uma honra grande participar do jornal Bom para Todos, especialmente com a jornalista do seu calibre. É uma honra muito grande. Agradeço a produção que me convidou, que também são eles, no final, que fazem essa ponte. Muito obrigado. As pontes. Marcelo, muito agradecida. Um beijo enorme para você, viu? Até uma próxima. Marcelo Shoa, sempre parceiro aqui com a gente. Ele que é professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza e é membro da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia.